Abri em 1 Timóteo. 1 Timóteo capítulo 6. Eu estava, como vocês estão achando, aí para quem está nos vendo em casa aqui agora, nós começamos a fazer culto doméstico, culto do lar, né? Foi o que nós sentimos, e isso nós estamos divulgando cada vez mais, né? Eu não sei qual é o caminho que Deus vai tomar, né? Não é o fato de abrir ou não igreja, é o fato de entregar a palavra para o povo, o fato de mostrar o que Deus requer nas suas sagradas letras, através da palavra, para mostrar para as pessoas quem é Jesus Cristo. O que nós estamos precisando de urgente além de pregar a palavra para quem não tem o evangelho, é pregar a palavra para quem é cristão também. Infelizmente nós chegamos nisso, né? E as coisas estão terríveis. Então nós vamos estar fazendo exposições bíblicas toda segunda-feira, né? Na medida do possível, expor a palavra de Deus, né? Eu estava até conversando com o César Machado, ele também, se Deus assim preparar, ele vai estar fazendo o mesmo também, né? Expondo a Bíblia através do canal dele, né? E quem está nos assistindo em casa, divulga o máximo possível para as pessoas, né? Nós não estamos aqui para ganhar like, nós não estamos aqui para ganhar views, mas nós estamos aqui para mostrar a palavra de Deus. Então, vamos ler com a guia de Deus, né? Com a guia do seu bom espírito. 1 Timóteo, capítulo 6, diz assim: todos os servos que estão debaixo do jugo estimem a seus senhores por digno de toda a honra, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. E os que têm senhores crentes, não os desprezem por serem irmãos. Antes os sirvam melhor, porque eles que participam dos benefícios, participam do benefício são crentes e amados. Isto ensina e exorta. Se alguém ensina alguma doutrina e se não conforma com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, com insuspeitas, contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho. Aparta-te dos tais. Mas é grande ganho a piedade com contentamento, porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrir, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda a espécie de males. E nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Somente até aqui. Amém. O título que Deus deu graça de dar para esse sermão é Os Falsos Mestres, a Glória de Deus e a Perdição do Homem. Nós vamos estar o máximo possível tentando expor esse sermão. O que é uma pregação expositiva? Nós vamos ler, vamos expor, né, o que está aqui na Bíblia e vamos aplicar na igreja, certo? E o que acontece? Essa carta de Timóteo, ela foi escrita depois do último capítulo de Atos, provavelmente, depois da última prisão que Paulo estava em Roma. Tá? Foi por volta de 63 a 65 depois de Cristo. Perfeito? E um dos motivos que nós estamos expondo a Bíblia toda segunda-feira, né, é porque os cristãos eles não conhecem a Bíblia.
Tudo bem, até a mãe falou assim, tem muitos que conhecem e não praticam. E é verdade, mas além de conhecer, nós precisamos praticar. Mas para praticar, nós precisamos conhecer. A fé vem do ouvir, e ouvir o quê? A palavra de Cristo. É um dos motivos que nós estamos expondo as Escrituras. No começo desse capítulo, né, de 1 Timóteo capítulo 6, Paulo ele começa falando sobre os servos, sobre os escravos, certo? E todo escravo ele deseja ser liberto. Todo escravo ele deseja sair daquele jugo, daquele senhor. E nós temos que entender que Paulo ele não está aprovando a escravidão. Ele não está aprovando a escravidão como muitos pensam. Muitos ignorantes da palavra de Deus aprovam isso. Não, porque Paulo ele concordava com a escravidão. Não, não é isso. Nós temos que entender que nós temos que fazer tudo para a honra e glória de Jesus Cristo. Tudo para a honra e glória de Deus. Não é pedir o que nós queremos, não é pedir a nossa vontade, mas sim o que Deus quer. Nós temos que pedir a glória de Deus para a palavra de Deus, para a doutrina de Cristo não ser blasfemada. Tá certo que Paulo em Gálatas ele fala que para Deus não existe nem homem, nem mulher, nem servo, nem senhores. Mas ele também fala no mesmo livro, que eu não vou lembrar se é 1 Timóteo ou 2 Timóteo, mas está escrito nesse livro, que tudo ele sofreu, tudo ele sofre por causa dos eleitos, tudo ele sofre. Ou seja, qualquer coisa ele sofre por causa dos escolhidos, por causa dos eleitos de Deus. Então, para a palavra de Deus não ser blasfemada, nós precisamos muitas vezes sofrer algo. Nós precisamos, não é uma regra isso, tá? Mas nós muitas vezes temos que aguentar, suportar certas coisas. É isso que a palavra de Deus está. E eu peço para nós que estamos aqui, confirmar isso, ir lendo as Escrituras dias após dia. Não ser enganado por falsos mestres, e é onde nós vamos chegar daqui a pouco. E eu peço também para o pessoal de casa fazer isso. Então nós temos que entender que esse livro aqui não é para o nosso próprio prazer. Não é para o nosso próprio prazer. Nós temos que entender que esse livro, em primeiro lugar, é para conhecer a Deus. Em segundo, é para conhecer a vontade de Deus. Para entender quem nós não somos e quem nós somos. O quê? Nós não somos pessoas santas, no sentido de perfeitos. Mas nós somos pessoas depravadas. Nós precisamos de uma obra redentora de Jesus Cristo. É isso que esse livro mostra para nós, que é a palavra de Deus. E em quarto lugar, nós temos que entender a obra redentora de Jesus Cristo. É esse livro. É isso que ele vem mostrar para nós através das Escrituras. E entender qual é o caminho que nós temos que tomar, conforme as Escrituras. Paulo, ele não falava contra diretamente a escravidão ou essas instituições sociais da época. Por quê? Porque ele aguardava o mais rápido possível a vinda de Cristo. Ele focava no quê? Na bem-aventurança de Jesus Cristo, né? Na bem-aventurança de ter comunhão com Deus, na felicidade de ter Jesus não só como nosso Senhor, mas amigo e intercessor. É isso que um cristão tem que ter essa visão, sempre. Nós não somos apenas servo de Jesus Cristo, nós somos também amigo dele. Ele é o nosso intercessor. Tudo que nós precisamos, ele há de nos suprir. O verdadeiro cristão, ele não fica visando o lado ruim das coisas. Nós podemos ver Jó, por mais que Jó visualizou muitas coisas ruins que aconteceu com ele não estava mais suportando, mas o que ele falou no capítulo 3? Nu eu vim ao mundo, nu eu voltarei, o meu Deus eu não negarei. Ou seja, não importa o que aconteça, eu não vou negar o meu Deus. Preste atenção. E Paulo também, o que ele visou aqui nesse capítulo, que nós acreditamos que ele visou, né? O que ele prestou atenção. Jesus Cristo, ele foi um servo. Marcos fala que Jesus Cristo foi um servo. Então não tem problema nós sermos servos também. Não tem problema nós estar no jugo de um senhor. Não tem problema nós, muitas pessoas às vezes até passar por cima de nós. Não importa. O que eu tenho que visar? A honra e glória de Deus e a palavra de Jesus Cristo. Eles não podem ser blasfemados. É isso que eu tenho que visar. Nossa, Uriel, mas esse Deus é tão ruim assim? Não. É por isso que nós estamos expondo a Escritura.
porque aos poucos nós vamos conhecendo a Deus e vendo o quanto que Ele é bom. Há uma parte que aconteceu muitos anos atrás, séculos atrás, que um escravo, ele era cristão e o dono dele não era. E ele orava muito, esse escravo, e o dono batia nele. E chegou um dia que esse dono bateu, esse senhor bateu nesse escravo, ao ponto que ele ficou muito ferido. E mesmo assim, olha o bichinho aqui, e mesmo assim, esse escravo, ele continuou orando, mesmo assim ele continuou louvando a Deus. E nessa que esse senhor, esse dono desse escravo se deitou, ele começou a se sentir remorso. Através da oração desse escravo, Deus começou a fazer uma obra dentro dele. Deus começou a fazer uma conversão dentro desse senhor. E a esposa dele falou assim: o que você tem? Ele falou: eu não sei, eu estou sentindo angústia, eu estou sentindo depressão. Né? Não foi com essas palavras, mas nós deduzimos isso. Né? E ele falou: eu estou sentindo de pedir para ele orar por mim. Ele foi até o escravo que ele tinha acabado de bater e falou que estava relatando com ele. O escravo mencionou: Deus está fazendo uma conversão com você. E os dois oraram. E de escravo e de senhor, eles passaram a ser amigos. Tudo para a honra e glória de Deus. Tudo para que o nome de Deus não fosse blasfemado. Imagina se ele tivesse fugido. Imagina se ele tivesse revidado. Talvez Deus não teria feito essa obra. É claro que Deus não depende de nós para fazer as coisas. Mas se Deus nos deu alguma ordem, algum mandamento, é necessário cumprir. Nós temos que entender que, por mais que ainda aqui nessa terra existe senhores e servos, até mesmo no século XXI, nós vemos isso. O cristianismo, através do Espírito de Cristo, conseguiu modificar a relação de o senhor e servo. Foi como Paulo falou: não existe mais servo e escravo, vocês são todos iguais. Vocês são todos iguais em meio perante Jesus Cristo. Então, no primeiro verso, o que Paulo está querendo dizer? Trate teu Senhor com honra, com carinho, com amor. Né? Por quê? Para que eu iria fazer isso? Para que eu vou tratar o meu Senhor bem? Né? Essa é a pergunta que nós temos que fazer aqui. E Paulo responde: para que o nome de Deus e a doutrina, o ensino de Jesus Cristo, não sejam blasfemados. Em Romanos capítulo 2, no versículo 24, está escrito assim, que o nome de Deus, Paulo pega esse versículo do Antigo Testamento e fala assim: o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa, por causa de vocês. Por quê? Porque vocês não honram a Deus, ou as pessoas mundanas, as pessoas do mundo veem que vocês não honram, não dão honra ao seu Deus, e eles falam assim: não, eu não vou seguir esse Deus. Além de você estar blasfemando o nome do seu Deus, além de você estar negando o seu Deus com obras, com atitude, com pensamentos, você faz que outras pessoas também neguem. Os escravos, eles pensavam que Jesus Cristo ele viria como um rei, né? Não só os escravos, né? Na verdade todo Israel, todos os judeus estavam debaixo de escravidão, mas eles pensavam que Jesus Cristo viria para estabelecer um reino e toda aquela coisa, né? E Jesus ia sentar no trono. E todas as vezes que tentaram eleger Jesus Cristo como rei, vamos dominar Israel, vamos fazer isso, aquilo, ele saía aí fininho, porque ele falava sempre o quê? O meu reino não é aqui. Então, o que Paulo está falando aqui é que o Evangelho de Cristo não é um pontapé para se rebelar contra esse mundo por aí. Ao contrário, primeiro de tudo, o Evangelho de Cristo é para salvar. Nós temos que prestar atenção e bater nessa tecla que o Evangelho de Jesus Cristo é para salvar as pessoas dos seus pecados e para que a honra e glória de Deus, né, seja vista, seja exposta perante o homem. E no verso 2, o que ele fala? E os que têm senhores crentes, não os desprezem por serem irmãos, antes os sirvam melhor, porque eles que partiram do benefício são crentes e amados. Paulo está falando para você, para você não, né? Nós não somos escravos aqui, mas estava falando para não tratar esses cristãos que são senhores com indiferença, certo?
para não afastar eles de vocês, para não tratar com desenho. Ao contrário, como eles são os seus irmãos agora, trate eles bem, eles estão compartilhando o pão com você, eles são seus senhores, eles têm... Para vocês terem uma ideia o que era um senhor naquela época, ele poderia matar um escravo e nada aconteceria. E Paulo está falando assim, olha, presta atenção, ele poderia fazer qualquer coisa com você, qualquer coisa, mas ao contrário, ele preferiu te tratar com amor, com carinho, ele preferiu compartilhar com você, ele preferiu te tratar bem. Claro que o Espírito Santo tomou ele e Deus fez uma obra redentora com esse teu senhor, mas você tem que entender que você tem que dar mais valor ainda e dobrar o teu serviço, porque você poderia estar em um estado pior. É até bonito, um dia nós vamos chegar lá, mas na carta de Filemon, Paulo, ele manda uma carta para Filemon e fala de Onésimo, que era um servo de Filemon, que Paulo tinha pregado o evangelho para ele e ele tinha crido, e da mesma forma que Filemon acreditou, começou a seguir o evangelho, Onésimo também seguiu. E ele mandou uma carta para Filemon falando assim, não receba Onésimo como o teu servo, receba ele como o teu irmão. E tudo que ele fez, se ele te defraudou, se ele fez alguma coisa de errado, coloca na minha conta. Apóstolo, viu a Cristo, foi arrebatado até o terceiro céu. Ele falou assim, não, coloca na minha conta, ou seja, eu estou sendo escravo no lugar dele. Deixa que eu Paulo, ele fala assim, eu Paulo, o velho, eu te pagarei. Então, nós temos que entender que em tudo nós devemos glorificar o nome de Deus. Verso 3, parte do verso 3. Se alguém ensina alguma outra doutrina. Paulo está falando das doutrinas falsas, das heresias. E se não conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, o que Jesus ensinou? Nós temos que pensar nisso. Jesus ensinou a amar a Deus acima de todas as coisas. Amarás a Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma e com toda a sua inteligência. Amarás a Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma e com toda a sua inteligência. E o mandamento semelhante a esse, amarás o próximo como a ti mesmo. Jesus, ele pregou o evangelho. E Paulo estava citando isso daqui, se alguém não conforma, não concorda com a sã doutrina, que é pregar o evangelho, que eu, você, Timóteo, estamos pregando, né? As pessoas, eles ensinavam a negar o pecado. Se as pessoas não concordam com isso, se elas não concordam com se abster do pecado, né? Se abster das coisas da carne, certo? O que ele fala? O que ele continua? Vamos pegar aqui. E com a doutrina que segundo é a piedade. Essa palavra piedade aqui, para nós entendermos, as palavras piedade, piedoso, piedosamente, elas têm dois sentidos, tá? Tem a piedade que é religiosa. A piedade, quando fala religiosa, não é no motivo, no sentido pejorativo, no sentido ruim, não é pecado ser religioso, tá? Ele está falando do amor, do respeito, do carinho, da devoção com Deus, na minha ligação com Deus, na minha relação com Deus. Tem essa piedade. Tem a segunda piedade, que é quando você tem compaixão do teu irmão, do seu próximo. Ele está falando dessas duas piedades, tá? Tem essas duas piedades. O que Paulo está falando aqui é da piedade que é com Deus, diretamente com Deus, certo? Ele está falando sobre o ensino aqui, é sobre a fé, que ele e o seu filho, fala que é filho é o Timóteo, filho da fé dele, sempre pegam. Se essas pessoas não concordam com isso, se elas não concordam com as palavras de Jesus Cristo, se elas não concordam com o que está escrito nas Escrituras, essas pessoas são soberbas e nada sabem. São orgulhosas, são presunçosas, são altivas. Na verdade, elas estão longe de possuir o entendimento de Deus. Já viu aquelas pessoas que ficam tudo colocando empecilho em tudo? Eu falo porque eu fui assim. Durante muito tempo eu rejeitei esse livro. Eu queria pegar só a parte que satisfazia a minha carne.
E quando você tenta refutar esse livro, você não consegue. Por quê? Porque é a palavra de Cristo. Ela saiu da boca do Altíssimo. Ela saiu da própria boca de Deus. E eu lembro até hoje uma conhecida nossa, não vou citar nome, né, lá de Guarulhos. Ela falou desse jeito. Eu não sigo a Bíblia porque a Bíblia foi mudada. E eu creio fielmente que Deus nos tomou para falar isso para ela. Eu falei assim, tá bom, se você crê que a Bíblia foi mudada, tudo bem, eu respeito a sua opinião. Eu não posso enfiar a Bíblia na sua cabeça. Mas no dia que Jesus Cristo voltar, você vai ter que ter a coragem de virar para Ele e falar assim, eu não acreditei nesse livro aqui, porque eu tinha certeza que a sua palavra tinha sido mudada. Você vai ter que ter a coragem de falar isso na frente dele. E eu tenho certeza que ninguém vai ter essa coragem de fazer isso. Mas voltando. São soberbos. Vamos começar. Quem são os falsos mestres? Eles são mentirosos. Além de mentirosos, eles distorcem esse livro aqui, que é a Bíblia, ou parte dela. Eles sempre usam para si. Você pode ver aí, está cheio de apóstolo por aí, distorcendo a palavra de Deus. Eles distorcem a verdade, eles distorcem a fé. Você encontra em todas as igrejas, falando de tudo quanto é coisa, menos no nome de Jesus Cristo. Ninguém prega arrependimento, ninguém prega mais que nós devemos se abster da carne. E quando eu falo carne, não é carne que nós estamos comendo, não, é da nossa carne, se abster das nossas coisas da carne. Paulo, ele deixa bem claro para Timóteo, foge dos teus desejos carnais. Timóteo, foge das suas paixões da mocidade. E nós não vemos isso nas igrejas. Nós sabemos bênçãos, bênçãos e bênçãos e bênçãos. Deus vai te abençoar. Deus vai te abençoar. Deus vai te abençoar. E não é isso que a Bíblia promete. E nós vemos também eles zombando e falando coisas erradas contra a piedade terrena e a piedade celeste. Ou seja, contra quem faz caridades por aí, né? E não é só pastores. Eu estou falando pessoas do mundo também, tá? E além da piedade que nós fazemos por aí, eles também falam mal. Aquele fulano ora demais, não precisa orar tanto. Ciclano canta muito, dá muito louvor a Deus, não precisa de fanatismo, né? Mas fazendo coisas que está fora das escrituras, tudo pode, né? Tudo pode. E são esses pontos que os falsos mestres, prestam atenção, esses pontos que os falsos mestres são mentirosos, eles vão contra a Bíblia, ou parte da palavra de Deus, eles falam contra a verdade de Jesus Cristo, falam contra a fé, e falam mal da piedade terrena, ou da piedade que significa a ligação direta com Deus. Nesse mesmo versículo, ele continua, é soberbo e nada entende, são orgulhosos e nada sabem, né? Não chegam ao conhecimento de Deus, mas delira. E essa parte de delira aqui, na tradução do grego, tá? Que nós precisamos ir lá no original, ele está falando literalmente, que a pessoa está doente. A pessoa está doente. Ele faz até um contraste, Paulo está fazendo um contraste com o quê? No versículo 3 ele fala, se não concorda, se não se conforma com as sãs palavras, o que é são? Saúde, vida, saudável, a sã palavra que dá vida de Jesus Cristo. Aqui no verso 4 ele fala, essa pessoa que não concorda com isso, ela está doente, ela está enferma, ela está como se fosse delirando, com febre. E ele continua, mas delira acerca de questões e contendas, de palavras das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins suspeitas. Há 4 pontos aqui. 4 resultados são apresentados quando nós não concordamos com a sã palavra da verdade. O primeiro que Paulo fala, inveja. Segundo ponto, provocação ou porfias, né? Depende da tradução bíblica.
Terceiro ponto, difamações ou blasfêmias. Outro ponto, suspeitas malignas ou ruins suspeitas. Quando ele fala sobre inveja, ele está falando sobre ressentir-se por causa dos dons dos outros. Ou seja, os falsos profetas, ele vê algo acontecendo, eles veem pessoas pregando o evangelho, pessoas com verdadeiros dons, eles não sentem prazer. Ao contrário, eles sentem invejas. Esses são os falsos mestres. Eles só querem a fama, eles só querem a popularidade, eles só querem ser vistos em holofotes. E o segundo ponto, provocação ou porfias. Eles estão cultivando, eles cultivam o espírito de rivalidade e contenda. Ou seja, eles sempre batem conta um ao outro. Não tem uma união entre pessoas. Paulo continua, difamações ou blasfêmias. Eles espalham mentiras acerca de outras pessoas. Pessoas fofoqueiras. Pessoas que espalham espírito de rivalidade. Pessoas que não gostam, além de ele não se unir com pessoas, ele também não deixa outros se unirem também. E ele continua. Suspeitas malignas, ou, em outras traduções, ruins suspeitas. Eles se esquecem que a comunhão se constrói com confiança. A comunhão entre os irmãos. Nós temos que entender que se hoje Deus, Jesus Cristo, me transformou, se Ele me transformou em Cristo Jesus, e hoje eu sou uma pessoa confiável, eu também posso, a partir de agora, confiar em outras pessoas que são transformadas em Cristo Jesus também. Nós não podemos ficar suspeitando 24 horas das pessoas. Pessoas que sempre estão suspeitando, pessoas que sempre estão desconfiando, pessoas que não têm união uma com a outra, significa o quê? Que eles ainda ou estão caminhando na conversão, ou eles não foram convertidos. E se esse Espírito está no nosso meio, ou está em alguém que está assistindo aqui agora, que nós venha clamar a Jesus Cristo, que Jesus Cristo venha nos transformar. E que cada vez nós se aproxime de Jesus Cristo. E Deus venha nos conformar à imagem e à semelhança dele. Continuando. Contendas de homens corruptos de entendimentos e privados da verdade, cuidando que a piedade seja a causa de ganho, aparta-te dos tais. Vamos lá. Esses homens corruptos, falsos mestres, eles acham que a piedade, que a religião é o quê? É venda. É um comércio. Eles acham, você pode ver que hoje em dia, você pode falar, o que mais toma paulada é político e pastor. O que mais toma paulada, se é político é ladrão. Tem políticos corretos ainda. Mas se é pastor é tudo ladrão. É tudo ladrão. Se você falar que é pastor... eu lembro que antigamente, na época que eu estava em Guarulhos ainda, o pessoal falava assim, o que você faz? Eu falava, não, eu sou professor de escola bíblica dominical, nunca fui pastor. E o pessoal, eita, você... Ladrão é o pastor ladrão, aí fez teologia, ladrão. Sempre a mesma brincadeira. E sabe que tem brincadeira que tem fundo de verdade, né? Às vezes a pessoa não tem coragem de falar na sua cara, mas ela fala na brincadeira. E por que nosso nome está corrompido? Porque nosso nome não, eu não sou pastor, mas o nome das pessoas, dos pastores estão corrompidos. Os nomes dos líderes religiosos estão corrompidos. Por causa de muitos que estão na mídia. Recebendo milhões, e mais milhões, e mais milhões. Dou a tua casa, faz isso, faz aquilo. É isso que Paulo está batendo contra aqui. Quando ele fala piedade, é no sentido de religião. É no sentido do religare, do seu relacionamento com Deus. Então vamos lá. O púlpito hoje virou um balcão. A palavra de Deus é o produto.
E os filhos do diabo saem vendendo isso daqui. E quando eu falo vender, não é vender a prateleira, tá na prateleira vai comprar, não é isso. O que você quer? Você quer benção? Eu dou para você. O que você quer? Um pedacinho do céu? Eu dou para você. O que você quer? Você quer... não sei, vai falando o que você quer. Quando chega na parte do arrependimento de Jesus Cristo, eles cortam. Não tem isso. A religião cristã, infelizmente, esses falsos mestres, eles falam mal da católica, de lá atrás, mas eles estão fazendo igual. A igreja católica, antigamente, eles vendiam indulgência, ou seja, para você entrar no céu, você tem que colocar uma moeda. Para o seu familiar, alguém, família, né, pai, mãe, sair do purgatório, você tem que colocar uma moeda aqui na caixa. Você tem que dar dinheiro para a igreja católica. E hoje em dia é a mesma coisa, você tem que passar em 7 portas, não sei da onde, você tem que subir a escada, você tem que fazer não sei o que lá, você tem que dar dinheiro para a igreja para poder se salvar. E a palavra de Deus não diz isso. E o Paulo deixa bem nítido aqui: aparta-te deles, sai do meio deles, Timóteo. Sai de perto deles, não confia neles. Nós vemos nas escrituras, Jesus orando e falando assim: Senhor, eu não peço que tire eles do mundo, mas que os guarde. E Paulo fala assim, deixa bem claro, ele não fala com essas palavras, mas ele fala em Coríntios: não dá para você sair do meio das pessoas que são corruptas. Prega o evangelho para elas. Mas aqueles que dizem ser cristãos, estão corrompendo a fé, foge deles, se aparta deles. Eles não servem a Cristo. E hoje em dia está com aquele papo de tem que amar o próximo, tem que amar o próximo, tem que amar o próximo, mas amarás o teu Deus acima de todo o seu coração, de toda a tua alma e com toda a tua inteligência. E quão diferente era Paulo? Paulo, ele era apóstolo de Jesus Cristo. Nós vemos hoje apóstolo com milhões e milhões de reais na conta. Paulo não. Ele chegou até mesmo recusar o sustento da igreja de Corinto, para ninguém vir acusar ele de ganância. Isso está em 1 Coríntios capítulo 9, do versículo 15 ao 19. Ele nunca traficou ou vendeu ou negociou a palavra de Deus. Isso está em 2 Coríntios capítulo 2, 17. Ele nunca cobiçou ouro nem prata de ninguém. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 33. Em momento algum, ele usou a pregação no intuito de ter ganância. Né? Nós podemos ver em Atos dos Apóstolos, no capítulo 8, depois não vamos ler agora, senão vai ficar tarde, vai ter muita extensão, mas leem depois. Né? Capítulo 8, versículo 8 ao 25, está Pedro e acho que é Barnabé, não vou lembrar, Pedro e João, não lembro, perdão, mas eles estão lá e tem Simão o mágico. E Simão o mágico, ele começa a observar Pedro coloca a mão na cabeça do povo e eles recebem o Espírito Santo na hora, as evidências do Espírito Santo. Ou seja, Deus confirmou essas pessoas, salvou elas naquele momento e elas saem pregando o evangelho. Né? E Simão, o que ele faz? Ele chega com dinheiro e eu quero também esse Espírito Santo, para eu colocar a mão na cabeça das pessoas e elas receberem o Espírito Santo também. Eu quero também esse dom. O que Simão pediu? Ele pediu para passar Deus para pessoas. O que mal tem nisso? Por que tem mal? Voltando no título dessa pregação, a glória de Deus. Simão não queria passar o Espírito Santo na cabeça das pessoas, para exaltar o nome de Deus. Ele queria passar o Espírito Santo para quê? Para que o nome dele fosse exaltado, para que ele fosse o novo Jesus Cristo, para que ele fosse o novo Messias, para ele ser exaltado. O que Pedro falou? Nitidamente, vai para o inferno com o teu dinheiro, que a tua iniquidade te corrompa. Se arrependa do que você está fazendo. Pedro deixa bem claro isso para ele. E Simão fala o quê? Eu peço perdão, eu pequei. Né? Ele entende, ele falou: o que eu faço para ser salvo? O que eu faço? E é sempre o mesmo discurso de todo: o que eu faço para ser salvo? Crê em Jesus Cristo e acredite no Evangelho. Crê em Jesus Cristo, acredite no Evangelho e se arrependa dos seus pecados. O que é arrependimento?
Né? O que é arrependimento? Arrependimento nada mais é do que você está fazendo algo, você fala, não vou por esse caminho, eu vou dar um giro de 180 graus. Eu vou virar. Eu estou seguindo um caminho, um caminho pecaminoso, um caminho ruim. Eu vou mudar esse meu caminho. Eu estava seguindo ao diabo, a Satanás, as coisas da minha carne. Eu vou mudar. Para quê? Para que eu seja salvo, para que eu conheça Jesus Cristo, para que eu conheça a Deus e para que o nome de Deus seja glorificado. Entenda que em tudo é a honra e glória de Deus. Deus nos dá as coisas, Deus nos dá as bênçãos, mas o nome de Deus tem que ser glorificado. Então Paulo começa a bater nessa tecla aqui, voltando para Timóteo, começa a bater nessa tecla do que? Dos falsos mestres. Que eles só querem mentira, dinheiro, discordam de Jesus Cristo. E continuando no versículo 6, ele fala para se afastar desses, né? Porque ele só tem a piedade com o uso de ganho, ele só tem a religião como uso de ganho, ele só quer pregar a palavra com uso de ganho. E no versículo 6 ele fala, mas é grande ganho a piedade com o contentamento. Porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com o que nos cobrirmos, estejamos com isso contente. Estamos finalizando já. Nossa felicidade é Deus, não é o dinheiro. Nossa felicidade presente aqui nessa terra é fé, é chamado fé. E não o dinheiro. O dinheiro não supre o que nós temos aqui. Você pode ver que muitos empresários se matam, muitas pessoas se matam, ou os que já são ricos, ou os que estão correndo atrás da riqueza, eles se matam. Por quê? Porque eles acham que isso vai suprir eles. Até tem um youtuber por aí que ele recebeu dinheiro, ele estava miserável, pobre, ele passou uma necessidade muito grande. E ele começou a fazer vídeo no YouTube e ele bombou, né, vamos dizer assim. E o que aconteceu? Ele começou a ganhar dinheiro. Em 3 meses ele comprou a casa dele, uma mansão, o carro dele, e depois ele tentou se matar. Dinheiro não supre ninguém. As pessoas estão tentando de qualquer forma, e principalmente com o mundo que nós estamos, elas estão tentando de qualquer forma suprir a alma, o espírito delas, o coração delas com qualquer coisa, menos Jesus Cristo. O que nos supre, nós não temos que ser autossuficiente, nós temos que ser, até é uma brincadeira, mas é pura verdade, Cristo suficiente. Ou seja, Cristo me basta, a graça de Deus me basta. Nós não estamos falando que o dinheiro é ruim. O dinheiro é bom para nos ajudar nossos familiares. O dinheiro é bom. Paulo, ele fala que em Romanos que ele juntou um dinheiro, eles juntaram dinheiro para atender a necessidade do povo. Tá certo, a piedade. Quantas vezes nós fomos supridos aqui pela piedade? Quantas vezes a piedade, né, em outras, não vou ficar citando igrejas por aí, mas independente da igreja, supriram as pessoas? Quantas vezes? Quantas e quantas vezes? A piedade, que eu falo diretamente com o homem, não é ruim, o dinheiro não é ruim, nós precisamos de dinheiro para nos ajudar, para pagar uma luz, para nos alimentar, mas isso não é o que tem que preencher o nosso coração. O que Paulo está falando aqui é, se você tem o que comer, se você tem o que beber, se você tem roupa do corpo, se você tem aonde morar, fica contente, dê graças a Deus. As palavras no grego aqui são diatrofas e skepasmata, significa comida e roupa. Alguns teólogos traduzem essa última palavra, skepasmata, sobre casa também, né? O que nos cobrir, sabe? Telhado, essas coisas assim. Então Paulo deixa claro, fique contente com isso, fique em paz com isso, tá bom para você. Não fique correndo, e ele vai explicar o porquê, não é para ficar desesperado por dinheiro, né? Versículo 9, mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laços. As pessoas que desejam ficar ricas, elas anseiam por honra, uma honra pejorativa, popularidade, poder
comodidade, satisfação e desejo da carne. Olha, assim, eu estou com 27 anos, eu vou fazer 28 no final do ano. Parece que ontem eu tinha 10 anos de idade. Parece que ontem eu era menino e estava brincando. A vida passa assim, ó. As pessoas, elas querem carregar tesouro daqui. Eu tenho milhões de reais na minha conta. Esses filhos do Satã aí, que esses pregadores que dizem ser pregadores de Deus, eles acham que eles vão viver 1 milhão de anos, 1000 anos por aí. E a cada vez eles vão se corrompendo. Essa pandemia, além dela vir mostrar que Jesus Cristo está voltando, que atingiu o mundo inteiro, foi algo terrível. Ela veio mostrar também os falsos mestres. É o que está acontecendo hoje em dia. Ela veio mostrar os falsos mestres. Esses caras, esses por aí que falam, vão fazer milagres, eles não curaram nenhuma pessoa com esse vírus. Nenhuma. Não vão fechar as portas. Mas vocês não estão dando a cura através de dinheiro? Tinha pessoa que estava com dinheiro, milhões para pagar, e eles não deram cura. Por quê? Porque simplesmente não tem cura. É simplesmente uma venda, vendendo a palavra de Deus. E cada vez mais eles vão se afundando, e é isso que Paulo fala, eles caem em tentação e em laço, e muitas concupiscências loucas e nocivas. É uma sede insaciável de dinheiro, é o mesmo que beber a água do mar. Quem já foi no mar, já sentiu água salgada na boca, você fica com o dobro de sede. E é o mesmo que beber água do mar. Você bebe e não se satisfaz. É o que acontece com essas pessoas, com esses falsos mestres, com esses mentirosos, que Paulo, através das escrituras, que chegou a nossas mãos, ele está batendo na tecla. Ele fala para Timóteo, Paulo ele não morre nesse livro. Paulo, ele fala que ele vai morrer no segundo Timóteo. E ele deixa claro, ele fala, Timóteo, presta atenção, eu vou morrer, o tempo da minha partida já chegou, mas guarda o que eu tenho te confiado, e o que Jesus Cristo me confiou, guarda isso aqui é real, isso aqui vai acontecer daqui 100 anos, Timóteo, vai acontecer daqui 500 anos, isso daqui vai continuar acontecendo daqui 1000 anos, já faz mais de 2000 anos que esse livro foi escrito, e continua acontecendo as mesmas coisas, as pessoas querem se desviar desse livro, elas querem correr desse livro, mas tudo que está escrito aqui continua sendo o mesmo, o Deus não muda, e é o mesmos falsos profetas de antigamente, é as mesmas coisas de antigamente. Como Salomão fala, não há nada de novo debaixo do sol. Nada de novo, é sempre a mesma coisa. Sempre a mesma coisa. A maioria das pessoas que eu vi querendo ficar ricas, e eu convivi com pessoas assim, se ansiavam ficar ricas, elas se desviavam por causa de sexo, só por causa de dinheiro, elas se desviavam por causa de poder, e elas se desviaram por causa do desejo da carne, que submergem os homens na perdição e na ruína. Parece que Paulo está pregando aqui, o que Paulo está focando aqui, parece que alguém está correndo desesperado com um tesouro, ele mergulha no mar e vai atrás desse tesouro, ele não quer saber. A pessoa fica totalmente cega, ela faz coisas totalmente... tem aquela frase, as pessoas têm a coragem de, se pudesse, vender a própria mãe por causa de dinheiro. E o que Jesus disse? O que adianta o homem ganhar o mundo e perder a sua alma? O que adianta você guardar riqueza e perder a sua alma? O que adianta você viver bem aqui 80 anos, 100 anos? Estou bem, estou tranquilo. O que Jesus fala na parábola? Louco, amanhã pedirão a tua alma, o que tens preparado? Para nós que estamos aqui, e para quem está nos assistindo, se o seu pastor não expõe essas verdades, ele está errado. Ele está errado. Se as pessoas não expõem a verdade bíblica e está toda hora pregando bênção, ele está errado. Jesus falou, no mundo vocês teriam aflições, o meu lugar não é aqui, o vosso lugar não é aqui, a nossa pátria não é aqui. Nossa pátria não é aqui, aguenta firme, fica firme.
Você vai ficar aqui 80, 100 anos no máximo. Depois você vai para a glória. Se o teu pastor, se o teu cooperador, não importa, eu sou o líder, não expõe a verdade bíblica, ele está errado. Que Deus venha nos transformar através dessas escrituras. Último verso. Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. O dinheiro não é ruim. Paulo não está falando que o dinheiro é ruim. Ele está falando que o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. De todo mal. Por causa do amor do dinheiro, muitos se desviaram, muitos caíram em ruínas. E nessa cobiça, ele continua, alguns se desviaram da fé. Há muitos exemplos da Bíblia. Há diversos exemplos por aí, mas um dos exemplos, 3 exemplos. Balaão, Acã, está no Antigo Testamento, Judas Iscariote. Ele era o tesoureiro. O que ele fez com Jesus Cristo? Por causa de 30 moedas. Não dá 200 reais no tempo de hoje. Não dá, sei lá, acho que não dá nem 100 reais no tempo de hoje. Ainda mais com a queda que nós temos no nosso real. Piorou. Só por causa de dinheiro. Judas vendeu Jesus Cristo por causa de dinheiro. Cobiça. Tá, Uriel, onde você quer chegar? Onde Paulo quer chegar? Uriel não, eu não quero chegar em nada. Mas onde Paulo quer chegar? O desejo do dinheiro, a vontade carnal que nós temos vai se desviando cada vez mais. E vai se tornando coisa nociva. Quando você menos vê, o que acontece? Você já está desviado da fé, você já perdeu família, você já perdeu amigos, você se desviou totalmente. E principalmente você perdeu Jesus Cristo. Ah, mas eu sou calvinista, eu não creio na perda da minha fé, eu não creio que um cristão perde a graça. Faz o teste. Eu também cria nisso. O que aconteceu comigo durante anos? Caí em pecados e mais pecados. Nós temos que tomar cuidado. Nós temos que tomar muito cuidado. As pessoas que fazem isso, elas preferem adorar as criaturas ao invés do Criador. Elas preferem usar as pessoas e amar o dinheiro. Isso me dói. Me dói porque nós vemos isso ontem. Através do YouTube, assistindo ali uma palavra. E um pastor, não vou citar nome, não tenho por que citar nome, mas um pastor falando que eu vou votar em tal fulano sim. Vou votar em Bolsonaro sim. Só porque ele fala palavrão e está sempre divorciado. Quem dera que esse fosse o único defeito. Quem dera. É triste. É muito triste. As pessoas elas estão se desviando cada vez mais. Estão se vendendo. Cada vez mais. Um ambicioso e amante do dinheiro, ele é um masoquista e traz dor para ele e para as pessoas que estão em volta. Um amante do dinheiro, não estou falando para ninguém parar de trabalhar, não é isso. Não é isso que Paulo está falando. Ao contrário, Paulo trabalhava. Tá? Ele montava tendas, ele fazia o possível para ganhar o pão dele. Mas o desejo do dinheiro, isso. Eu quero dinheiro, eu preciso do dinheiro. Não, isso está errado. Para encerrar, vou pegar em Filipenses 4. Se vocês não quiserem, não precisa abrir não. Não tem problema, só. Filipenses 4. Perdão. Filipenses 4. Isso. Filipenses capítulo 4. Diz assim. Do 11 ao 13. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda a maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Uriel, o que nós aprendemos com essa exposição aqui? Nós não expomos, nós estamos expondo o livro completo, né? Isso aqui dá um sermão de, 20 horas. Mas
Os pontos principais. Pense e pratique ações, honras, para a honra e glória de Deus. Pense e pratique coisas para a honra e glória de Deus. Segundo lugar, prestem atenção, cuidado com os falsos mestres. Cuidado. Eles são lobos devoradores, eles vêm em pele de cordeiro. Ah, Jesus é amor. Eu falo porque eu era assim. Eu caí nesse laço já. Não, Jesus é só amor. Não, Jesus é amor. Não tem problema. Tudo não tem problema. Está tudo certo. Tudo. Não tem problema. Não, isso aqui eu vou pular. Não, isso aqui eu não creio nisso aqui, não. Não, isso aqui eu não creio, não. Ah, isso aqui eu acho que Paulo está meio pancada da cabeça. Ah, não, isso aqui, não sei. Jesus, ele quis dizer outra... Falsos mestres. Não é uma coisa que eu vi, é uma coisa que eu passei. Eu nunca esqueço quando o Evangelho foi pregado para mim de novo. Ele me chamou de novo ao arrependimento. Ele falou assim, quando você voltar, esse pastor falou para mim, quando você voltar, bata de frente contra essas pessoas. Vá de frente, vá com amor. E amor não é passar a mãozinha na cabeça. Não, não é isso. Vá com amor, mas fale a verdade. Mostre onde elas estão erradas. Mostre onde que elas estão errando. Sabe, eu lembro de... Eu lembro de João Batista. O que ele fez, João Batista? Ele falou, ele foi tomar um café com Herodes? Herodes Antipas? Ele foi o quê? Foi bater um papo com Herodes Antipas? Não, ele falou assim, Herodes Antipas, a mulher que tu está, não é tua, é de Filipe de Tureia, você está em adultério. Você está em adultério. Você está errado. E o pessoal pode até falar assim, ah, mas e você, essa palavra, o primeiro a comer é quem prega. Eu falei, Senhor, onde eu estou errando aqui? Sabe, até alguns meses atrás, um desespero para dinheiro. Não, porque... Não. Até com o Espírito Santo, até que Deus veio com 2 pés no meu peito e falou, ô, acorda. Hoje você está vivo. Semana que vem você vai ter 80 anos. Daqui 2 semanas você está morto, meu amigo. Acabou. É igual uma pregação que nós escutamos esses dias atrás. É uma curva errada, uma vem estourada, acabou, terra. Você está pensando tá o quê? Nós estamos querendo o quê? É honra e glória de Deus só. Acabou, gente. É tudo para honra e glória de Deus. E Paulo fala para Timóteo, foge desses. Ah, Deus vai te dar tal... Deus vai dar o quê? Ai, Senhor, restitui... Restitui o quê, meu amigo? Você deveria estar no inferno agora. Ele te perdoou dos teus pecados. Esse é o evangelho que era pregado há 2000 anos atrás. É o mesmo evangelho que tem que ser pregado daqui 1000 anos. E é o mesmo evangelho que está sendo pregado agora. Não muda. A palavra de Deus, ela é fiel e verdadeira. É para sempre. Acabou. E ele ainda falou para os fariseus, o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Olha, presta atenção. Se abstém das coisas da carne. É só, nessa vida aqui, é só você se abster, me ama. Aí tem pessoa que fala assim, não, porque todas as religiões chegam a Deus. O próprio Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade, a vida, artigo definido. Ele não falou, eu sou um dos caminhos. Ele falou, ele deixou bem claro, aquele que não está comigo está contra mim. Ah, Jesus é paz de amor, ele deixou bem claro, eu não vim trazer paz, eu vim trazer espada. Ah, mas fulano de tal da minha casa está contra mim, e daí? E daí? Deus desceu do céu, um Deus se encarnou, ele morreu por você numa cruz, e naquela época a cruz, se alguém falasse cruz, a palavra cruz, naquela época, se tomava um tapa na boca. É o mesmo que dizer hoje que Jesus morreu de overdose, foi algo tenebroso. Algo terrível. Ele desceu do céu para você. Ele morreu por você. O que é você carregar a sua cruz? Quantas coisas eu tive que abrir mão. Quantas coisas eu tive que abrir mão. Amigos. Felicidades mundâneas. Que Deus colocou na minha cabeça. Que Deus colocou no meu espírito. Isso aí vai passar. Acorda, eu estou à porta e bato. É isso que Paulo está gritando aqui para Timóteo. Timóteo, luta contra os falsos mestres. Eles pregarão coisas erradas para vocês. Eles tentarão fazer coisas erradas. Eles venderão a palavra por causa de dinheiro. Se afasta desses.
Eles não servem a Cristo. Em terceiro lugar e último, cuidado com o amor do dinheiro. Cuidado com o amor nas coisas dessa vida. Cuidado com o falso profeta. Olhe para Deus, olhe para Jesus Cristo. Está escrito em Isaías, né? Se não me engano é Isaías. Olha para mim e seja salvo. Olha para mim e seja salvo. Que o nosso pensamento venha a ser: o que eu estou fazendo para a honra e glória de Deus? As coisas que eu estou fazendo é para a honra e glória de Deus? É o que eu me pergunto todo dia. Todo dia. Eu vou gravar esse vídeo para a honra e glória de Deus? Ou é para mostrar que eu sei alguma coisa? Esse dia eu estava estudando alguns livros e eu parei para pensar, eu falei: será que eu estou louvando mais a minha teologia do que a Deus? Será que eu estou mais louvando a religião do que a Deus? Como é que é? É Balaque, mulher? Não, é Balaão. Balaão. O espírito de Balaão, ele faz isso na igreja. Ele coloca coisa assim, ele não vai... O pessoal acha que Satanás vai vir aí com chifrinho, com garfinho. Não. Vai lá estudar teologia mais. Ama mais a teologia do que Deus. Ama mais a igreja do que Deus. Ama mais tua esposa. Maridos, amai a vossa esposa. Né? Porque assim Cristo fez, né? Ama mais tua esposa do que Deus. É aí que Satanás vai entrar. Mas, Guriel, o que você está falando? Eu estou falando para você não ser aquela pessoa bitolada. Não adianta, aqui que Jesus falou, não adianta nada. O que a viúva fez? A viúva foi e deu as moedas. Os fariseus davam moeda, davam um monte de dinheiro. Jesus falou: não, vocês fizeram, legal, vocês fizeram. Mas ela deu o que ela tinha, ela deu com a alma. Vocês não, vocês só fizeram para ser mostrado. Não adianta nada eu dar um copo com água, não adianta nada eu vir pegar o evangelho aqui, só para eu ser mostrado aqui, ó, tá aparecendo no YouTube aqui, ó, bonitão. Não adianta de nada. Naquele dia, Jesus Cristo, está escrito no Apocalipse, a ira do Cordeiro, Ele me cobrará. Ele vai nos cobrar. Então que essa palavra venha entrar no nosso coração. Que a palavra de Deus venha entrar no nosso coração. E mais uma vez, batemos nessa tecla. Cuidado com os falsos profetas. Cuidado com as ganâncias por dinheiro. Cuidado com o homem depravado. Ele só vem para matar e destruir. Essa palavra, vamos agradecer a Deus. Deus seja louvado.